Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de formação e capacitação e requalificação dos agentes de segurança do Poder Judiciário Federal, daremos aí então o conteúdo de criminalística para vocês. Criminalística, um conjunto de conhecimentos que, reunindo as contribuições de várias ciências, indica os meios para descobrir os crimes, identificar seus autores e encontrá-los, utilizando-se de algumas ciências, por exemplo, como a química, a antropologia, a psicologia, a medicina legal e até mesmo da psiquiatria, levando em consideração que utiliza-se muito da datiloscopia e outras áreas aí que nós vamos utilizar, que na verdade nós consideramos elas sendo como ciência auxiliares do direito penal. Então entramos agora num tópico chamado perícia. O que vem a ser perícia? É um conjunto de técnicas usadas visando provar a materialidade do crime e apontar seus autores. Podemos dizer também que é uma prova criminal. Dentro da perícia nós vamos dizer sobre prova criminal. É aquela utilizada para demonstrar ao juiz a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu e das circunstâncias que possam influir no julgamento da responsabilidade e da individualização das penas. Na verdade, através da perícia, ele vai saber se o autor A fez X, autor B fez X mais B, perfeito? E aí, na verdade, dentro dessa criminalística sempre acontece. Aonde acontece aquilo? Aonde acontece o crime? Então, nós vamos falar agora para vocês sobre local de crime. Vamos ter em mente que o local onde o crime foi realizado, o local físico, onde se pode encontrar vestígios e materiais genéticos daqueles uma vez presente na cena. Mas eu chamo a atenção de vocês, quando eu falo em local de crime, principalmente quando nós estivermos em algum momento sobre explosão. Quando nós falamos de explosão, ocorreu o epicentro. O que é o epicentro? É o local onde aconteceu a explosão. Lá acontece dois momentos, porque nós estamos falando de vestígios, já, de coleta de evidências. Em uma explosão, ele acontece uma coisa diferenciada. Às vezes, no local de explosão, você pensa que o local foi prejudicado, mas não foi. Então, o que acontece? Quando existe uma explosão, em primeiro momento, existe o deslocamento de gases. E esse deslocamento de gases, ele chama-se e é denominado como onda positiva. Essa onda ela cria um vácuo no local, no epicentro, levando várias evidências para fora daquele raio, e depois, quando ela perde a força de expandir, ela tem que preencher novamente o vácuo, o espaço que foi criado. Então, o que ele faz? Ele traz vestígios para o interior da cena. Então, às vezes, no local de explosão, você pode encontrar um cone, que esse cone estava lá na rua. Você pode encontrar o lixo do vizinho, se foi numa área urbana, que estava a 30, 20 metros. Você vai ver que ele está na área, no epicentro, na área interna. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a vestígios, ok? Levantamento pericial. O que vem a ser um levantamento pericial? É a coleta de informações em local de crime. Toda essa dinâmica
que nós temos para chamar e procurar informações, fazer coleta de dados, é chamado levantamento pericial. A coleta de informações, ela é atuada em diversos momentos. Primeira, é a característica do local, como que aconteceu, o que é o local que foi alvo desta forma, dessa característica. E quais um dos recursos muito importantes que nós temos? A fotografia. A fotografia, ela é uma ferramenta essencial na coleta de informações. E aí na sequência nós vamos o quê? O croquis do local, que não é nada mais que nada menos que um desenho circunstanciado, rico em detalhes, com a entrada de portas, com dimensões de portas, com local aonde foi localizado determinada evidência, e nós vamos falar mais uma vez de evidência lá na frente, como você vai numerar, tratar essa evidência. E quando eu falo em evidência, são objetos localizados no local. E aí nós temos embalagens, temos resíduos de luva, cigarro, tudo isso que você encontrar no local não deve ser descartado. Ah, mas está pegando coisa para mais, está pegando isso. Não, tem sempre um propósito por isso, perfeito? Utensílios, quando eu falo aí faca, garfo, papel toalha usado, guardanapo, tudo isso E quando a gente fala em outros, são detalhes, algum souvenir que você viu lá, que de repente a pessoa pode ter deixado, ou alguma coisa semelhante como um amuleto, tudo isso serve de evidência e dentro da coleta de informação. Então, voltando nos procedimentos anteriores ao exame de local. É de extrema importância você entender o que você tem que fazer antes de chegada no local. Nós temos aqui, na verdade, não vamos falar algumas obrigatoriedades, algumas dicas, porque isso vai fluir com a metodologia de trabalho de vocês. Então, tudo aqui que nós estamos dizendo, tudo que nós estamos falando, são sugestões para que você, dentro do seu processo, dentro da sua administração, você faça o melhor. Então, primeiro, anotar a data e horário da solicitação do exame, para que você possa chegar lá. Anotar o endereço de onde ocorreu o fato para o seu deslocamento, para você já ter uma estratégia, para você entender e fazer já uma tela mental do que vai acontecer. Preparar o material utilizado no exame. Porque se você é um acidente de trânsito é uma forma, se é um homicídio é uma outra forma, se é um arrombamento, tudo você vai ter assim a necessidade de determinado tipo de equipamento e material. Reconhecer o tipo de solicitação, a natureza do exame, é como eu falei para vocês. Poxa, se você chega e falou, hoje nós vamos fazer tal trabalho, olha, vou fazer uma perícia, eu vou acompanhar uma perícia, tenta entender o que é a natureza para que você abra uma tela mental e busque mais evidências. Então, quando você já chegou no local, você está lá em loco, fazendo um exame preliminar da cena do crime. Então, primeira coisa, você está chegando, você tem que ter a informação do que é, como é, quem é que está fazendo quem chegou primeiro, quem é o primeiro interventor, quem é que está fazendo toda aquela gestão daquele local.
E aí você começa a fazer o quê? Entrevistando o primeiro interventor. Gente, deixa eu deixar uma coisa muito clara para vocês. O primeiro interventor, nós temos aí a segurança pública e a segurança privada. Às vezes, quem está lá fazendo todo o cenário, a segurança do cenário, a preservação do local é uma equipe de segurança pública ou de segurança privada. Mas de repente, quem foi o primeiro a se deparar com aquilo? Quem foi o primeiro interventor? Essa pessoa deve ser ouvida também. E na sequência, os órgãos de segurança que lá estão. E aí depois disso você vai fazer o quê? Vai ter uma visualização geral da cena do crime. Quando eu falo uma visualização geral, é uma técnica que vocês têm que começar a desenvolver. Quando nós temos a nossa visão, porque se você analisar a nossa visão, você vai falar assim, Johnny, nós temos uma visão de 180 graus. Eu discordo de você. Porque aqui, você não consegue ter essa visão. Então, nós temos uma visão entre 160 graus. Então, você estende os braços, estica os polegares, que você não vai conseguir visualizá-lo olhando para o horizonte. Mas se você tirar ali 10 graus e 10 graus aqui, você já começa a visualizar. Então, você tem que ter, em primeiro lugar, para visualizar uma cena de crime, você faz assim uma visão de 360 graus, você deu um giro, e depois você vai fazer uma visão distributiva de 160 graus. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a ter, nessa visão de 360 graus, você vai ter pontos que vai te chamar a atenção. E aí é onde nós chamamos de uma visão concentrativa. Você vai buscar naquele time, naquele momento, aquela visão concentrativa. E aí é onde você começa a busca por evidências. A verificação da adequação do seu isolamento. É aquilo que eu falei para você. O homem de perícia, o operacional da perícia, o perito, é ele que sabe o que é o ideal. Às vezes, por isso que eu digo que nós temos que massificar na qualificação de primeiros interventores em local de crime, ou seja, criminalística. Por quê? É porque através disso que ele vai ter uma ideia, porque ele vai começar a imaginar e pensar como o operacional de perícia pensa. Mas aí você chega no local, que está muito extenso, está criando muito transtorno. Compacta. Está muito compactado. Eu preciso disso mais amplo. Porém, eu tenho que entender, se ele está complicado e teve mais amplo, muitos lugares já foram prejudicados. Ok? E aí, na busca de vestígios. Quando você está na busca de vestígios, você vai tentar, por isso que eu falo para você, o cara morreu com tiro, ou seja, disparo de arma de fogo. Eu tenho que procurar quais vestígios? Projétil, eu tenho que procurar cápsulas, eu tenho que procurar arma, outra arma, e tentar entender o que aconteceu ali para eu poder já gerar minha dinâmica. E aí, o que nós falamos há pouco? Nós falamos há pouco do quê? Nós falamos há pouco dos exames preliminares. Busca isso e aquilo. Só que a minha cabeça, ela é frágil. Eu não consigo guardar tudo. Então, aí chega o quê? A importância das anotações gerais da cena do crime. Então, nós temos lá a data e a hora do início do exame. Nós temos
a localização exata do evento, o local, que aí eu posso até, na área de explosão, nós chamamos de ponto crítico, tá? Ou epicentro. Aqui nós vamos chamar de ponto crítico, porque é o local onde acontece o evento. E aí nós podemos também falar sobre condições atmosféricas, condições de iluminação, condições de visibilidade, fazer uma completa análise das vias de acesso, por exemplo, para chegar nesse ponto onde foi o epicentro ou foi o ponto crítico. Como que as pessoas podem chegar até lá? Porque nesse caminho a gente pode encontrar evidências. A descrição do local como nível de detalhes exigido para cada caso. E quando eu falo para vocês a descrição de local, isso é muito importante. Por quê? Eu começo a falar sobre dimensões, que já eu vou falar mais para frente para vocês. Porta travada, porta não travada, essa porta poderia ser travada, essa porta não poderia ser travada, vocês entenderam? Então, são esses tipos de coisas que nós vamos anotando. E aí, condições de tipografia. Mas, ô Johnny, por que eu tenho que falar? Estava num plano elevado, estava num plano médio, estava isso, aquilo. Isso é importante, gente. Porque às vezes, hoje, nós temos área de crime que pode acontecer com o quê? Com um disparo a longa distância. Se eu tenho um disparo a longa distância, dependendo do tipo de arma, o cara pode estar, o causador da crise, pode estar a 1000 metros, 600 metros. E aí você tenta fazer isso, ok? Então vamos lá. Croquis da cena do crime. Isso é muito importante. Lembra que eu estava comentando com vocês sobre a importância da fotografia, a importância do desenho. O croquis não é nada mais que nada menos que um desenho. Um desenho do local do crime. Ele deve conter tudo que você localizou, ele deve ser identificado. Ele é apresentado independente da complexidade do local. Ele tem que ser feito. Entendeu? Tem que ser feito. A fotografia vai ajudar muito também. Por exemplo, por que você fala no croquis? A fotografia ela te ajuda você, numa visão concentrativa, você chegar lá e registrar aquela evidência. Já no croquis você vai mostrar no desenho, no croquis, aonde estava tal referência ou tal evidência. Por isso a importância de quando você estiver fazendo coleta de evidência, sempre estar usando anotações que você domine. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, quando eu estiver falando sobre registro de evidência, não adianta falar, você tem que colocar A, B, C, D, A1, A2, A3. Não. Ou E1, E2, E3. Não. Você cria essa metodologia. Você cria essa forma. Porque é você que vai fazer a guarda dessas evidências. É você que vai utilizar ela para fazer o relatório final. Então, voltando no croquis da cena do crime, é muito importante, porque você olha assim, você fez um desenho, você falou, evidência achei aqui, 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 nas dimensões do croquis. Aí você vai falar, caramba, como que chegou isso aqui? E aí você começa a fazer sua tela mental. O croquis do crime, ele deve conter, aí nós estamos fazendo assim, as dimensões, tá? Só para vocês terem ideia, senhores e senhoras, não é regra. O que nós fazemos aqui são sugestões para que você possa gerar o seu método. Porque quando você gera o seu método, você vai ter dentro da operação da sua organização a forma mais correta e adequada. O nosso curso ele não deve ser engessado e ele não será engessado. Eu tenho que
proporcionar a você, o operador do Poder Judiciário Federal, condições técnicas, informações para você fazer da melhor forma possível. Porque às vezes o que é o melhor para mim não pode ser o melhor para o local e não pode ser melhor para você. Então, o que nós temos fazendo e qual que é o nosso viés, ou seja, o nosso caminho de entendimento? Passamos técnicas. Qual é a melhor técnica? É aquela que o local vai dizer, que a temperatura vai dizer, que o ambiente vai dizer, tanto indoor como outdoor, ok? Então, nós temos aqui, para fazer algumas dimensões, portas, móveis, janelas, as distâncias de um ponto no outro, as coordenadas geográficas, e aí tem outros. Mas, quando você fala em dimensão, mas por que eu preciso mensurar a largura e a altura da porta? Porque de repente saiu um equipamento aí que você vai ver que não tinha condições de sair por aquela porta. Então você já começa a fazer o quê? A usar isso aí para fazer algumas exclusões na sua técnica de levantamento de dados e montando seu croquis, ok? Já havia falado e conformo o que eu disse, as fotografias são de extrema importância. Não só no lado interno, como no lado externo também. Na verdade, elas têm ali um valor imprescindível para a elaboração de um laudo de exame de local. Porque, às vezes, o que acontece? Eu não tenho uma fotografia, eu tenho uma máquina fotográfica, eu não tenho hoje. Tem celulares aí que são muito bons. Mas eu não tenho nada disso, o que eu vou fazer? Eu tenho que registrar isso. Fotografia ainda máquinas com lentes especiais trazem assim muito, enriquece demais o levantamento do local. E aí nós começamos a falar o que? Nós estamos falando de evidências, já falamos de evidência, de local, de local de crime, de croquis. Agora começamos a falar sobre as evidências. A evidência é muito importante. Todas as evidências devem ser coletadas de forma legal, visando a sua admissão como prova em um processo, que é a legalidade. Localizamos, registramos e informamos as autoridades que está sendo feita essa coleta para perícia. Então, tudo tem que ser registrado. Peguei uma caneta. Tá aqui, peguei uma caneta. Peguei uma caneta. Descreva essa caneta. Descreva que tipo de caneta que é. Se realmente tem umas marcas de sangue, registre isso. Dimensão da caneta, se for o caso, a marca da caneta. A tampa da caneta, ela não tem nenhum vestígio de mordida, isso e aquilo. E outra, vocês estão percebendo que eu estou pegando a caneta na mão sem uma proteção de luva. E esses equipamentos são essenciais para você fazer a coleta da evidência. E também fazer o quê? O registro dela. E aí nós podemos falar que o procedimento de coleta de evidência são todas as evidências que devem ser coletadas de forma legal, visando a sua admissão como uma prova em um processo. Por esta razão, ela vai fazer parte de um processo, ela é uma peça do processo. Então, o que nós temos que fazer? Realmente pegar, catalogar.
As evidências devem ser anotadas no croquis e fotografadas antes da sua coleta. Daquela mesma forma que eu falei para você. Você viu ela lá no chão, a caneta está no chão com pingos de sangue, isso e aquilo. O que você vai fazer? Fazer o registro com a fotografia. Depois você vai colocar evidência X, tá lá em tal lugar dentro do croquis, porque quando você vê esse croquis ou quando você digitalizar esse croquis, ele vai ser peça, ele vai ser uma ferramenta para ou acusar alguém ou para defender alguém. E aí, como que nós estamos falando? Identificação das evidências. Nós temos aqui todas as evidências devem ser cuidadosamente identificadas. Senhores e senhoras, foi o que eu comentei até o presente momento. Tudo que vai sair tem que ser registrado. A evidência 1, a evidência 2, a evidência 3, por exemplo, você pode dividir o seu local de crime por lotes. Então, o lote 1, evidência 1, evidência 1, 2, evidência 1, 3, evidência 1, 4, porque aquela evidência foi registrada, foi localizada no lote 1 e ela é evidência 3, que ela está no croquis em tal lugar. Perfeito? A importância da preservação do local e das suas evidências. As evidências nós estamos mostrando que nós temos que prevenir mesmo e tratá-las de forma diferenciada. A importância hoje da preservação do local, eu peço e falo que isso tem que ser massificado em todas as áreas. Por exemplo, o grupo de pré-hospitalar que vai fazer o atendimento em loco. Ele tem que fazer o atendimento da vítima da melhor forma possível, é claro, porém atentando para não deixar impurezas no local da crise. O que vem a ser as impurezas, Johnny? É justamente o que? Ele deixar a embalagem de uma luva, ele deixar a embalagem de uma faixa, a cápsula de uma seringa, ou a luva que ele utilizou. Então, isso é muito importante. Então, tem muitas pessoas que atuam nesse serviço que faz isso por falta de conhecimento. Então, na minha concepção, isso tem que ser muito massificado. Preservação do local. Aí eu pergunto para você, quem preserva o local? Segurança pública? Segurança privada? O primeiro interventor? Então, são dentro de alguns procedimentos que a organização tem, que ela tem que preparar o seu operacional para isso. Armazenamento das evidências. Você tem que ter o quê? Embalagens inertes para que você possa armazenar essas evidências e catalogá-las. De que forma? Com as evidências que você colocou. Lembra que eu falei lá da caneta, que ela seria lá a evidência 3, que foi localizada no lote 1, que ela é lote 1, evidência 3? É assim que a gente começa a fazer. Técnicas especiais que deverão ser adotadas. Essas técnicas especiais, gente, ela varia de acordo com a organização. Então, por exemplo, uma técnica especial, nós cercamos um local para fazer a perícia, fizemos toda a contenção, a preservação, só que lá tem um artefato explosivo.
E agora? Como que nós vamos fazer? O perito que vai fazer na criminalística, ele é togado para ser um explosivista? Não. Então deixa eu rapidamente mostrar para vocês uma situação, só exemplificando. Por exemplo, eu tenho na área de explosivos, eu tenho ações anti-explosivos e ações contra explosivos. Ações anti-explosivos, todo e qualquer pessoa pode fazer. Ação contra explosivo, somente um explosivista. Então, quando nós chamamos uma técnica especial, deveremos ser anotados, por exemplo, em um local de crime que houve um artefato explosivo, sai todo mundo do local, o explosivista vai para lá, ele faz a neutralização do artefato explosivo, deixa a área segura, aí sim entra o pessoal da perícia. Então isso podemos chamar de uma técnica especial que deve ser adotada. Perfeito? E aí nós temos a nossa conclusão. Diante dos fatos podemos fazer e dizer o seguinte: assim, diante do conteúdo apresentado, esclarecemos que o assunto criminalista não se esgota. É necessário que seja esclarecido de forma maçante a importância da criminalidade. Então, senhores e senhoras, no nosso ponto de vista, da forma de que nós estamos mostrando para vocês a criminalística, ela não se esgota, ela é ampla, é uma ciência que, nossa, uma coisa linda demais. Assim, é necessário que seja esclarecido que existe a necessidade de uma forma maçante a transmissão desse conhecimento da criminalística. Então, por quê? Qual o intuito de ser maçante e mostrar? Como eu já havia dito antes, tem diversas áreas da segurança, diversas áreas da saúde que elas trabalham em conjunto. Diversos operacionais da área de segurança pública e da área de segurança privada que não têm aprofundado o seu conhecimento em criminalística. E isso é muito importante. Estamos aqui finalizando a matéria de criminalística. Deixo aí a Team Six Brasil à disposição de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês para colaborarem. O caderno de estudo de vocês é um caderno muito parrudo, é um caderno muito completo. Estudem, porque as provas que vocês farão do conteúdo ora apresentado serão todos extraídos do caderno. Não terá pegadinha, não terá isso, não terá aquilo. Tudo lá está. Tudo para poder colaborar com vocês. A Team Six Brasil deixa um abraço para vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.